Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com review, vamos falar um pouquinho sobre revisão. Nós vamos revisar aos poucos os conteúdos que nós já aprendemos aqui nas nossas audioaulas para ver se vocês realmente fixaram o conteúdo, ok? E hoje nós vamos iniciar relembrando um pouquinho sobre a estrutura do there be. Estão lembrados? Foi nossa primeira aula nessa questão das audioaulas, certo? Vamos relembrar juntos aí o que é o there be. Bom, o there be significa há ou existe e serve para indicar a existência de algo. Lembrando, pessoal, que essa estrutura there be, ela não está conjugada. Esse be dessa estrutura there be corresponde ao nosso querido e famoso verbo to be, certo? Então, vocês precisam conjugar o verbo to be para poder usar essa estrutura da forma correta. E vocês vão usar duas conjugações do verbo to be, que vai ser o is ou o are. Como é que eu vou saber quando usar cada uma? Acompanhem comigo aí na tela. Então, o there is, vocês vão usar quando estiverem falando de singular, e o there are, vocês vão usar quando estiverem falando de plural, ok? Vamos ver um exemplo daqui a pouco para vocês compreenderem melhor. Lembrem-se que, em português, embora seja considerado incorreto, mas é muito comum nós utilizarmos o verbo ter para expressar essa ideia de existência. Então, sempre em português que eu vou falar sobre existir, eu uso o verbo ter. Ó, tem um lápis azul na minha mochila, pega lá para mim. Tem um livro ali em cima da mesa. Então, na verdade, o correto seria nós usarmos o verbo existir. Existe um lápis ali, há um lápis ali. Então, em inglês, a gente usa esse verbo there be, que é o verbo haver ou existir. Nós não usamos o verbo ter, que no caso é o verbo have. Então, prestem muita atenção, porque esse verbo é muito confundido na língua inglesa e é motivo de muitos erros em redações, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa estrutura do there be, ver se vocês lembram? Então, vamos lá. A gente tem as frases affirmative, negative and interrogative. As frases afirmativas, negativas e interrogativas. Como é que funciona dentro dessa estrutura? Então, nós vimos ainda há pouco que o there vai ser conjugado, o be, na verdade, vai ser conjugado com o is ou are, e aí vai ser o singular e o plural. Sempre que tiver o is, singular, e sempre que tiver o are, plural. Na afirmativa, nós vamos usar there is. Na negativa, aí onde tem a negativa, pessoal, é isn't, ok? Isn't é a junção do is com not. Então, vocês corrijam aí para mim, por favor, no slide. Então, there isn't, que é a junção do is not, contraído vai dar isn't. Na forma negativa, there isn't. Na forma interrogativa, is there. Por quê? A gente vai usar as mesmas regras lá do verbo to be. E a gente viu que no verbo to be, para fazer pergunta, a gente tem que inverter a ordem das palavras. Então, onde era I am, por exemplo, fica am I, para fazer pergunta. Então, aqui com there be vai ser do mesmo jeito. Onde era there is, agora vai ser is there, na hora de fazer a pergunta, ok? Da mesma forma, vocês vão usar pro plural, que é o there are. Afirmativa, vocês vão usar there are. Na parte negativa, there aren't. E na parte interrogativa, are there. Vão inverter essas duas palavrinhas de lugar. Lembrando que aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, só essa primeira parte da estrutura, certo? É claro que vocês vão usar aí qualquer complemento que vocês quiserem. Olha o exemplo que tem aí na tela para vocês. There is a book on the table. Há ou existe um livro sobre a mesa. Isso é a forma afirmativa. E a forma negativa? There isn't a book on the table. Não há um livro sobre a mesa. E na forma interrogativa? Is there a book on the table? Há um livro sobre a mesa? Okay? Então, só para vocês verem aí, relembrarem, na verdade, essa estrutura do there is e do there are. Eu usei aí o singular, que é o there is, mas vocês podem, com certeza, trocar para o plural também, caso o seu substantivo esteja no plural. Certinho? Vamos lá praticar, então? Exercising. Vamos exercitar. Complete with there is or there are. Então, todas essas frases estão na afirmativa e você tem apenas que decidir se você vai usar o there is e o there are. Lembra qual é a diferença entre os dois? Qual é a diferença? Quando é que eu uso there is e quando é que eu uso there are? Falei agorinha, né? Então, there is a gente usa quando o substantivo for singular e a gente usa o there are para os substantivos que estão no plural. Então, é isso que vocês têm que observar antes de completar com there is e there are.
E as frases que nós temos aí no nosso exercising são, na letra A, students playing games. Letra B, a tradução da letra A é estudantes ou alunos, né, jogando jogos. Letra B, a boy studying English. Um garoto estudando inglês. Na letra C nós temos teachers talking. Professores falando ou conversando. Na letra D, dogs running. Cachorros correndo. E aí, conseguiram identificar? Tá fácil, né, pessoal? Primeiro porque nós já fizemos essa atividade. E segundo que, partindo daquele princípio de plural e singular, tá fácil a gente identificar aí onde usar o there is e onde usar o there are, certo? Então vamos lá? Vamos ver a resposta juntos? Então, a resposta ficou assim. Na letra A, there are students playing games. Por quê? A gente vê que students está no plural. Então, eu vou usar o there are. A, existem alunos jogando jogos. Letra B, there is a boy studying English. Eu não sei se vocês estão lembrados desse A que vem antes de boy aí, mas o A e o N em inglês significam um. Então, ele já indica singular. Toda vez que vocês virem esse Azinho ou o N, vai indicar singular, ok? Então, there is a boy studying English. Há um garoto estudando inglês. Na letra C, there are teachers talking. Existem professores conversando. E na letra D, there are dogs running. Existem cachorros correndo. Então, se vocês observarem essa questão do singular e plural, fica tranquilo de aplicar as regras do there be, ok? Espero que tenha sido tranquilo aí para vocês. Vamos passar agora para o nosso segundo conteúdo que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas. Nós falamos um pouquinho sobre gêneros textuais. Estão lembrados? Então, a gente vai relembrar hoje. O que é gênero textual? Qual foi ou quais foram os gêneros textuais que nós aprendemos nessas audioaulas? Então, vamos lá. Videoaulas. Gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? São textos que exercem uma função social específica. Eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Embora os diferentes gêneros textuais apresentem estruturas específicas com características próprias, é importante entender que os textos são flexíveis e adaptáveis, ou seja, que não definimos a sua estrutura como fixa. Então, pessoal, resumindo aqui o que são os gêneros textuais, né? Então, são os diferentes tipos de gêneros de texto que nós aprendemos, né? Diferentes textos, na verdade, e que nós usamos algumas características que são próprias desse texto para identificá-los. Então, se é uma música, quais são as características que ela apresenta? Se é uma receita, quais são as características dessa receita? Então, esses são os nossos gêneros textuais. E vocês precisam também ter em mente que não é porque aquela música ou as músicas seguem um certo padrão que ela vai sempre apresentar todas essas características. Nós temos que ter em mente que essas características são flexíveis, mas que a maioria delas permanecem, ok? Então vamos analisar um pouquinho um dos gêneros textuais que nós trabalhamos esse ano, que foi o anúncio publicitário. Então vamos relembrar algumas dicas aí, algumas partes desse anúncio. Primeiro, um dos pontos, uma das características sobre o anúncio publicitário é que ele tem caráter comercial. Ele visa sempre vender um produto, certo? A linguagem verbal e não verbal. Um anúncio pode ter alguma coisa escrita, pode ter alguma coisa falada, mas também pode ser só uma imagem, que a imagem fala por si só, né? Então nós temos esse detalhe. Linguagem simples. A linguagem tem que ser bem simples, bem clara, porque como são anúncios que são breves, então você bateu o olho, você já tem que entender a mensagem. Então não tem muita coisa escrita, como vocês observam na imagem aí ao lado. Os textos, né, combinando aí com a linguagem simples, os textos são relativamente curtos e também são textos que são persuasivos, são textos atrativos, são coisas que te fazem ter vontade de comprar aquele produto. Olha essa imagem que a gente tem aí. Você vê aí um copão de refrigerante, né, com um sanduíche para lá de chamativo, chega a dar água na boca. Então, você olhar para essa imagem, como a gente falou lá na nossa aula, né? Olhei para essa imagem aí, se eu tiver R$10 no bolso, é tudo que eu tenho para o resto do mês, eu vou pagar nesse produto, porque essa propaganda, esse anúncio me deu vontade de consumir o produto. Então, é um dos objetivos, né? Um texto persuasivo, uma coisa atrativa. Bom, os anúncios publicitários também podem ter humor, ironia, criatividade, né? Os verbos são no modo imperativo, que é para te induzir a fazer alguma coisa. Compre, você quer,
como essa imagem aí, você quer tanto um desse? Figuras e vícios de linguagem e também uso de cores, imagens e fotografias. Quanto mais recursos o seu anúncio publicitário tiver para chamar a atenção do seu cliente, mais o objetivo ele vai alcançar, certo? Então eles usam e abusam de todos esses detalhes, principalmente dessa imagem apelativa, desse texto aí que faz você ter vontade de comprar o produto, certo? Ok. Vamos exercitar então? Exercising, já que nós relembramos alguns dos aspectos e características desse texto aí que é o anúncio publicitário e dos gêneros textuais, vamos relembrar agora o que nós falamos no início dessa aula, apenas retomando o que já aprendemos, né? Então, o que são gêneros textuais? Estão lembrados? Essa é a pergunta do nosso exercising. O que são gêneros textuais? Bom, de acordo com o que nós já aprendemos, com o que nós revisamos hoje, que está bem claro agora, né, pessoal? Olha a resposta aí. Os gêneros textuais são textos com uma função específica, eles têm características específicas que nos ajudam a identificá-los e distingui-los em meio a tantos outros gêneros textuais. Então, esses gêneros textuais são aqueles detalhes, né, aquelas características que fazem a gente perceber de que gênero textual se trata esse texto que eu estou falando. Será que, pela estrutura que ele se apresenta, é uma música? Será que é uma receita? Aí a gente precisa avaliar, né? Mesmo que esse texto esteja em inglês, espanhol, qualquer idioma, se você consegue identificar as características desse texto, vai ficar mais fácil para você saber de que gênero textual ele se trata, certo? Por exemplo, a receita. Geralmente a receita tem a foto ali do prato que vai ser construído, tem os ingredientes, a listagem de ingredientes. Lá na listagem de ingredientes, você vai encontrar a quantidade de cada ingrediente, se é um quarto, se é uma xícara, enfim. Então, por essas características, por essa estrutura de cada gênero textual, ajuda a gente a perceber um pouco mais sobre esses textos, certo? Ai, professora, mas para que falar tanto sobre gênero textual? Gente, a gente se depara com gêneros textuais na nossa vida inteira, tanto em português quanto na língua inglesa ou qualquer outro idioma. Aqui no Brasil é mais comum a questão do espanhol, né? E da língua inglesa, porque tem nas nossas provas, no Enem, enfim. Então, vocês precisam estar preparados para compreender e serem capazes de identificar a estrutura desses textos em qualquer língua, ok? Então, vamos fazer como alvo aí de estudo, pesquisar mais a fundo sobre esse conteúdo. Acessem, claro, a nossa plataforma Eduque, vocês vão encontrar apoio lá para vocês com outras aulas e mais material, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. See you next class!